Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Todos vocês, irmãos, podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Cícero, me ajuda aí, por favor. Pode abaixar um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, vocês estão me escutando? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como sempre inicio, em nome de Jesus, eu me sinto feliz com a presença de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. É de coração. Sabe por quê? Porque isso é obra de Deus. Aleluia. Você está aqui, como nós temos aprendido, não é à toa e tampouco nem é de alegre, Assim, você não sabe, com certeza tem um propósito de você estar aqui nesta noite. E o propósito nós sabemos qual que é: adorar, bendizer e glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui nós já louvamos a Deus, já escutamos palavras da parte de Deus, já sentimos a presença de Deus neste lugar e por isso nos alegramos, porque essa é a casa do Pai, irmãos? A noite esfriou um pouco, confesso meus irmãos que Deus de ontem, eu estou um pouco assim, meio, parece que a labirintite atacou um pouco. Quem já teve labirintite sabe o que é, Fica uma vertigem assim, você está vendo tudo, mas parece que não está prestando atenção em nada, A cabeça fica assim, mas confesso que estou melhor do que valia um pouco um tempo atrás, Deus é maravilhoso, Mas o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Marcelo foi usado por Deus aqui, diante da oportunidade dele. Se eu não me engano, ele citou o Eclesiastes 10:4, falando do governador. Vê aí, Mariana, por favor, coloca na tela para a gente dividir com a igreja. Isso, Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Só até aí, só a parte A. Eu me alegro, mais uma vez eu falo que eu me alegro na obra de Deus, porque este Deus é o mesmo que falou com o pastor Marcelo, é o mesmo que fala comigo, é o mesmo que fala com você. Porque o Espírito de Deus é um só. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Não estava separado esse versículo, mas é sobre isso. Não saia do seu lugar. Mas como assim, Fábio? Não saia do meu lugar? Não saia do seu lugar. Não saia da sua posição. Como assim, Fábio? Eu tenho uma posição? Você tem uma posição a qual Deus te colocou, amém? Aonde Deus me colocou em uma posição? Deus te colocou em uma posição no bairro onde você mora. Deus te colocou em uma posição dentro da sua casa. Deus te colocou em uma posição dentro da igreja que você congrega. Deus te colocou numa posição em meio aonde você está inserido. Creia nisso. Não saia da sua posição a qual Deus te colocou. Amém? Glória a Deus. Coloca no livro de Esther, capítulo 6. Versículo 4. Vamos ver. Coloca o versículo 5, 6. Tá bom aí? E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Repetindo: o que se fará ao homem cuja a honra o rei se agrada? É sobre isso que eu quero falar com você. O rei se agrada de quê? De um homem que tem honra. Hoje parece que essa palavra tem perdido um pouco no valor em meio à sociedade que nós vivemos, Mas
A pessoa que é criada na família, é instruída, que dá ouvido a pais e mães, ele vela sobre isso, sobre o nome, sobre a honra, né? Ele procura honrar com os seus compromissos, honrar com a sua palavra. O mundo aí fora fala, tratar não é obrigado, mas cumprir é questão de honra, né? E é sobre isso que eu venho falar nesta noite. Eu costumo falar que ética, princípios, educação não é coisa de crente, é coisa de todo o ser humano. Mas, volto a repetir, em meio aos dias difíceis que estamos vivendo, palavras que nem essa, como educação, ética, honra, parece que tem se perdido o valor. Aí dentro da igreja procuramos honrar esse contexto, essas palavras, honra, caráter. Por que eu venho falar isso? Porque a Bíblia, que é o nosso manual de fé, ela nos deixou exemplos de homens de fé, de honra. E aqui no livro de Esther, o livro chama Esther. Temos aprendido sobre Esther. Mas, irmãs, me desculpe. Parece que Mardoqueu roubou a cena do livro de Esther. Quem leu o livro de Esther se atenta a várias coisas. Mas, a esse nome chamado Mardoqueu, temos aprendido algo com ele. Mardoqueu quem foi? Ele veio da tribo de Benjamim. Ou ele era um israelita puro, um judeu. Um homem de princípios. Um homem que honrava a fé que ele seguia, os princípios cristãos a qual ele foi criado. Um homem que não se mexeu, um homem que não saiu da sua posição. Não fala, mas calma aí. Não é difícil sair da posição. Como não? Ele não estava num culto como esse, numa reunião de crentes de Saulo. Ele estava inserido aonde? No meio persa, na Babilônia. Ali tinha um rei. Aquele império que governava ali todo o mundo, ou a grande parte do mundo, que não tinha os princípios a qual Mardoqueu tinha sido criado, que não defendia a fé qual Mardoqueu tinha criado, tinha crescido, tinha visto. Mardoqueu, ele viveu nesse período babilônico, ele foi um dos reclusos. Mas quando o povo foi liberto, Mardoqueu também foi um dos que não voltaram. Ele permaneceu ali naquele lugar. E a Bíblia nos fala sobre o Mardoqueu. E ele tem me chamado a atenção. Na verdade, eu compartilhei na escola dominical que Mardoqueu ele tem me confrontado. Quando eu leio a Bíblia sobre algumas qualidades de Mardoqueu, eu paro e começo a me avaliar realmente, falando: será que eu, Fábio, nessa situação, eu permaneceria no meu lugar? É muito fácil eu gritar glória a Deus, falar que eu amo Jesus, falar que eu não me curvo diante do mundo quando eu estou aqui reunido no meio dos irmãos, ou até mesmo quando eu estou dentro da minha casa com a minha esposa e as minhas filhas, que todos nós temos a mesma fé, ou quando eu estou com meus amigos que também são todos os cristãos. Não tenho dificuldade em permanecer com a minha fé.
Mas Mardoqueu me ensina que em momentos adversos, em momentos trágicos, momentos que chegam até mesmo a falar sobre a própria vida, a questão de vida, você escolher permanecer no seu lugar, volto a te dizer, o seu lugar de cristão, o seu lugar de filho de Deus. Às vezes falamos que não trocaria Jesus por nada. Todos nós falamos. Você trocaria Jesus por algo? Não, em hipótese alguma. Não troco Jesus por nada, por ninguém e nem por dinheiro nenhum. Todos nós falamos isso. Mas às vezes nos frustramos diante de algumas situações que fazemos sem vigiar, ou algumas ações que tomamos, algumas atitudes sem consultar a Deus na nossa vida, sem pedir direção para Deus. Às vezes, quando estamos sozinhos e a nossa fé é testada, a nossa posição de repente não é a esperada. Uma coisa que eu me envergonho já aconteceu há mais de 20 anos, ou até há 30 anos atrás, quase 30 anos. Uma pessoa perguntou onde você está indo, ou onde vocês estavam indo. Estava eu e mais dois descendo essa avenida. Nós estávamos indo para a igreja, eu era bem adolescente, 13, 14 anos, eu acredito. Aonde você está indo, Fábio? Onde vocês estão indo? Estou indo ali. Eu estou indo ali, estou indo ali. Ali nada. Eu estava indo na casa de Deus. E até hoje eu me lembro, Rose. É nessas coisas. É nessas coisas. Eu, na minha imaturidade, me envergonhei de dizer que eu estava indo na casa de Deus. Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, o outro amigo nosso que estava nos acompanhando falou: a gente está indo na igreja. Eu acho que foi o Moura, né, que falou. Estava eu, você e o Moura descendo a avenida. Eu não me esqueço disso porque eu me envergonhei da minha ação. Mas eu glorifiquei a Deus pela vida do outro que estava com a gente, né? Estamos indo para a igreja. E é sobre isso que eu venho dizer nessa noite. Mardoqueu tinha uma posição. A Bíblia relata que Mardoqueu, ele instruiu a sua sobrinha, né, nos caminhos de Cristo. A gente conhece a história, sabe que a sobrinha que foi criada por ele, na ausência dos pais, a Esther, que ela se tornou rainha, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela chegou naquele palácio para ser rainha, e Mardoqueu continuou a vida dele, todos os dias frequentando. Ele ia todos os dias no portão do palácio, ele frequentava aquele ambiente. E ali o rei levantou um homem chamado Ramã. Ramã, o rei constituiu sobre a vida de Ramã muito poder. Praticamente abaixo do rei só tinha Ramã, o ministro do rei, um super poderoso. Na ausência do rei, ele que mandava. Ele tinha muito poder. E o rei fez um edital falando que quando Ramã passasse, todos deviam se inclinar. Esther capítulo 3, verso 2, por favor. Coloca na NVT, por favor, para os irmãos. Isso, obrigado. Fala assim,
Esther capítulo 3, versículo 2. Quando Ramã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para demonstrar-lhe respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Vai no livro de Daniel, capítulo 3 também, versículo 5. Aqui a gente vai falar de outro contexto da história. O rei era Nabucodonosor, mas os irmãos conhecem a história. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, se prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei. Por que eu fiz questão de trazer esse outro versículo para os irmãos comparar? Porque vocês observaram que a gente leu no capítulo 3 de Esther, que o rei ordenou a todos, incluindo os oficiais do palácio, que se curvassem. E aqui no livro de Daniel, diante de uma estátua que o rei tinha feito, mandado fazer, a ordem era um pouco além. Era para se prostrar-se no chão para adorar a estátua de ouro. Como eu tenho aprendido, o pastor Marcelo tem me ensinado, eu gosto de aprender. Vem aqui, Gil. E ele também pega o Gil. Então vamos fazer direitinho. Vem aqui, Gil. Aí você vai vir de lá e vai passar aqui. Agora você é o povo que é a estátua de Nabucodonosor. Passa aqui, vem vindo. Eu escutei o som, igreja. Tá vindo. Era assim, ó. Os dois joelhos. Você não. Volta lá, faz direitinho. Você é a estátua do rei. Vem passando. Ó, escutando o som. Ó, o nosso dever. Se ajoelhar e se prostrar. Porque era o Todo-Poderoso. Amém? Agora, volta lá, Gil. Agora você é Ramã. Tá? Ramã. Quando o Ramã passasse, era assim. Vem aqui, Gil. Vai passando na minha frente. Ó, o Ramã passando. Ramã. Respeito. Respeito. Não era demais, né? Só você respeito. Passa de novo, Ramã. Pode sentar, Gil. Obrigado. Não era demais, né? Demais era se prostrar, né? Se ajoelhar. Ó. É humilhação demais, né? Mas Ramã, ô Mardoqueu, você está forçando, né? Mardoqueu forçou? Estava forçando, pô. Só mostrar respeito pelo homem, né? Mardoqueu não saiu da sua posição. O que o diabo tem colocado diante de você? Para ver se você se prostra. É uma coisinha pequenininha, não tem problema? Não tem problema? Não, Fábio, mas isso aí não mexe com os meus princípios. Olha, quase imperceptível. Nem viram. Viram sim. A palavra de Deus fala que Ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. E hoje o mundo tem colocado no meio dos cristãos a palavra nada a ver. É só uma coisinha. Não tem problema, só vão ver um pouquinho. Diz que um pouquinho de veneno também mata. O pastor Zé falava que o diabo não precisa de uma porta aberta para entrar para destruir a vida de um crente. Ele precisa apenas de uma, fala aí, pastor, de uma brecha.
uma brechinha para colocar a cunha dele e arrombar a porta, para abrir uma passagem. Mardoqueu não saiu da sua posição. E não foi difícil, irmãos. Eu acredito que para Mardoqueu não foi muito difícil resistir a Ramã, a não se inclinar diante dele. Eu acho que para Mardoqueu o mais difícil foi resistir quem estava do lado dele. Que toda hora que passava Ramã, que Mardoqueu não se curvava, os que estavam com ele falavam: por que você não se curva? Por que você não se curva? Mardoqueu falava: por quê? Porque eu sou judeu. Fábio, por que você não participa disso? Gil, por que você não participa? Igreja, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você se absteve disso? Porque Deus tem um propósito na minha vida, Ele quer me manter em pé. Porque eu fui chamado para o propósito. Porque eu fui criado com um propósito. Qual é o propósito da minha e da sua vida? Glorificar a Deus. Fomos chamados para a glória de Deus. Temos um princípio. Mas os que estavam com ele falaram: não é possível. Vamos ver se você honra e sustenta a sua palavra. Foram até Ramã e falaram: Mardoqueu não se curva diante de ti. Daí falaram de Mardoqueu: agora eu quero ver se você não vai se curvar. Vai se levantar uma tempestade contra a sua vida. É assim ou não é, igreja? Quando você coloca algo, propósito no seu coração, quando você escolhe não se contaminar com os manjares do rei, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Foi difícil. É difícil. O diabo se levanta, o vizinho se levanta, os problemas começam a acontecer, as coisas parecem que saem do lugar para você sair da sua posição. Aí quem está observando fala: agora eu quero ver Mardoqueu se ele permanece fiel ao Deus dele. Agora Ramã ordenou perseguição. Esse era o medo de quem estava do lado de Mardoqueu. Eles se corromperam com medo da perseguição. Hoje o crente está muito light. Já não podemos mais pregar contra o pecado dentro das igrejas de Deus, porque senão na segunda-feira o pastor tem que sair visitando os crentes. Já não podemos mais pedir para os obreiros arcar, fazer a qual foram levantados para fazer, porque senão eles se entristecem e procuram se ausentar dos seus compromissos. Já não podemos mais fazer algo que a palavra de Deus nos instrui a falar, que a gente se levantar, tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, com medo de esvaziarmos as igrejas. É só uma inclinadinha, não tem problema. Não vai mudar. A palavra nos alerta e fala que no final do tempo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E hoje estamos vivendo tempos difíceis, tempos de esfriamento espiritual dentro da igreja. Crentes vêm para a igreja à procura de palavras que vão inflar os seus egos, que você vai conseguir, aquilo que você almeja, Deus vai te entregar. Afinal de contas, o Deus a qual criou todas as coisas, agora Ele está só preocupado em te dar tudo que você quer. E não é essa a verdade. O Deus a qual criou todas as coisas, a Ele pertence a honra, pertence a glória, pertence o louvor, pertence a adoração, irmãos. Foi Ele que criou eu e você, foi Ele que soprou o ar, o fôlego na sua vida. A Ele nós devemos honra,
nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos manter a posição a qual Deus nos colocou. A palavra de Deus fala que o Senhor está à procura de adoradores, o que adorem em espírito e em verdade. Em miúdas palavras, o Senhor está à procura de sinceridade. Precisamos deixar tudo aquilo que nos faz falta, tudo aquilo que queremos alcançar de lado e apresentar-nos diante do Senhor com sinceridade. Glória a Deus. Ramã determina guerra contra a vida de Mardoqueu. Ele vai até o rei e fala: rei, vem cá comigo, rei. Tem um povo aí que não obedece às leis do rei. Tem um povo aí que tem outra doutrina, que acredita em outras as coisas e que nem contribui com nada no reino aí. É um povo que nem adianta existir. Agora, se o Senhor quiser, faz uma carta, carimba no seu anel, para que esse povo seja perseguido e destruído. E ainda nós vamos pagar para o rei, para exterminar essa raça. Qual raça é? O povo judeu. Aí o povo judeu falou: aí, Ramã, está feliz agora? Olha o problema que você arrumou para nós. Ramã agora ia perseguir todo o povo judeu. Ele ia exterminar todos os judeus por causa da raiva que ele tinha de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvou aos deleites de Ramã. Mardoqueu se manteve firme na posição. O que eu quero dizer, meus irmãos? Por mais que pareça que servir a Deus, por mais que pareça que se manter na posição de fidelidade a Deus, por mais que pareça que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não vão acontecer na sua vida, por mais que pareça, se por algum momento parece que estão regredindo algo na sua vida, não saia da sua posição. Fiel é Deus para cumprir o que Ele prometeu. Ali, Ramã manda fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, né? E foi determinado um dia para a matança de todos os judeus. Mas ele estava muito afoito, com muita raiva. Ele não queria esperar o dia da matança dos judeus. Ele queria enforcar Mardoqueu como exemplo. Ele queria mostrar. A Bíblia fala que Ramã mandou construir uma forca de 50 côvados de altura. Quem sabe a medida de um côvado aí? Levanta a mão, quem sabe? Quem não sabe a medida de um côvado, levanta a mão também. Vem cá, Gil. Pastor, eu aprendi direitinho, ó, Gil aqui. Vira de lado para a igreja assim. Ergue essa mão. Assim, dobra o cotovelo e vira essa mão assim e inclina a mão assim. Está vendo aqui o cotovelo do Gil? Está vendo aqui a ponta do dedo dele? Sabe esse raio aqui, ó? Essa extremidade até essa, sabe essa medida? É assim que media um côvado antigamente. Aproximadamente 45 centímetros. Aprenderam? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus é uma bênção. Glória a Deus pela vida dela. A Bíblia fala que eram 50 côvados a medida. 45 centímetros, vamos arredondar as contas. 10 côvados de 45, 4 metros e meio. 100 côvados, 45 metros. Mas era 50 dividido pela metade, 45, aproximadamente 22 metros de altura, uma forca.
Gigante, né? Olha a prepotência de Ramã. Ele queria enforcar Mardoqueu para mostrar para todos o poder que ele tinha e para mostrar o que aconteceria com quem não se curvasse diante dos deleites dele, diante do egoísmo dele, diante da prepotência dele. Ele queria deixar bem claro que ele era poderoso. E quando você coloca no seu coração que não vai se dobrar os direitos que o inimigo tem colocado em sua vida, o inimigo faz questão de se levantar de uma forma. Ele fala: vou mostrar, vou acabar com a sua vida. Mas não vai acabar. Ele nem tem poder para isso. Sabe, quando o inimigo pede permissão para tocar nas coisas lá, que o Senhor permite, inclusive. Se ele tivesse condições de tocar em algo ou fazer mal a algum ungido de Deus, ele pediria? A Bíblia fala: se não for o Senhor que está ao nosso lado, o inimigo já teria nos tragado vivos. Ou seja, você é escolhido do Senhor, ninguém te toca. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não se preocupe, você só precisa ficar na sua posição. Glória a Deus. As horas já foi. Aí Ramã, todo bonitão, fez a forca bem grandona e falou: agora só falta uma coisa para inaugurar essa forca. O que falta? Mardoqueu. Só falta Mardoqueu. Mas ele precisava de uma autorização. A Bíblia fala que Mardoqueu estava em casa indignado. Ramã foi para casa indignado, chamou sua esposa, seus amigos, falando que tinha muito poder, mas uma coisa ainda faltava, que tinha um Mardoqueu, um judeu que não se prostrava, e ele queria acabar com a vida daquele homem. Aí foi dada a ideia de fazer aquela forca. Mas enquanto Ramã estava em casa, pensando em destruir a vida de um escolhido de Deus, o rei, lá no palácio, Deus tinha tirado o sono do rei também. Ele falou: rei, você não dorme essa noite. O rei perdeu o sono e pediu que fosse trago os livros de coisas boas que foram feitas a favor dele naquele reino. E 5 anos atrás, esse mesmo Mardoqueu, o judeu, descobriu um plano de 2 funcionários do rei que queriam matar o rei. E Mardoqueu avisou a sua sobrinha Esther, que era a rainha, e a rainha avisou o rei, e foi investigar e descobriu que aqueles 2 homens queriam acabar com a vida do rei. Aí foi anotado no livro do rei aquele dia: um homem chamado Mardoqueu descobriu um atentado contra o rei, e o rei foi poupado a vida do rei, estava anotado. Aí o diabo lá, estimando Ramã se levantar contra o homem de Deus, aí Deus pega o rei, que tem o poder na mão, fala: vem cá, rei, você não vai dormir essa noite, tenho que te revelar algo. E o rei lá, sem sono, falou: o que eu vou fazer? Vou ver o que fizeram por mim nesse reino. E tantas coisas que eu imagino que teria escrito naquele livro. Era um reinado já de mais de 10 anos, se eu não me engano era o 13º ano do reinado. Imagina, ele é um livro muito grande, com tanta coisa escrita. E o rei, foram ler para o rei, abriram justo na parte que Mardoqueu tinha descobrido lá algo. Aí o rei falou: o que foi feito para esse Mardoqueu? O que deram para agradecer a Mardoqueu? E ali os seus servidores falaram: não, nada foi feito a Mardoqueu. Aí sim, aí entra o contexto que foi lido, que o rei
pela manhã, já querendo pagar aquela conta com o Mardoqueu, fazer um bem para ele. Aí chega Ramã no pátio doido para pedir autorização do rei, e o rei vê, quem está lá? É Ramã, manda entrar. Aí Ramã, com o ego entrado, entra, né? Ramã foi para falar com o rei. Quando ele chega lá, é o contrário, o rei que manda ele entrar, que o rei quer falar. Quando você é anunciado ao rei, você vai fazer uma petição. Agora, quando o rei manda te chamar, é que você vai escutar algo que o rei tem para dizer. Aí o rei entra e fala, Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse no coração dele, Ramã disse em seu coração, de quem se agrada o rei para honrá-lo mais do que a mim? Olha, o rei deve estar falando de mim, então eu vou preparar o melhor. Aí Ramã diz, ao homem a quem o rei deseja agradar e honrar, versículo 7, tá? No livro, capítulo 6, que sejam trazidos os trajes reais com o que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e que se põe em sua cabeça a coroa real, e que os trajes e os cavalos sejam entregues a um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, que o vistam, esse homem a quem o rei deseja honrar. Leve-se no cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmão, Glória a Deus! Deus não esquece de nada, irmão. Deus vela sobre a palavra dele para que ela se cumpra. Glória a Deus! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Grande Deus! Falaria Deus e não cumpriria? Poderoso Senhor Jesus! Digno de se adorar. Deus tem lançado uma palavra sobre a sua vida. Você foi chamado para reinar. E reinar por toda a eternidade do lado de Deus vivo. Se mantenha na sua posição, irmão. Amém, Jesus. Aleluia. O homem com ela entrada ali, falou, o rei deve estar querendo me honrar, vou preparar o melhor, que é para mim mesmo. Só que não era para ele. Deus queria honrar Mardoqueu. Grande Deus. Aleluia. O rei ali tinha um débito, ele queria honrar Mardoqueu. Poderoso Senhor. E aquele homem que se achava todo poderoso, que achou que estava preparando algo para ele ali, o rei fala, tudo isso que você falou, mas tudo isso, não se esqueça de nada, tudo isso que você falou que vai ser para servir de honra, corre, vai depressa, pega e leva a Mardoqueu. Grande Deus. Aleluia. Irmão, imagina a cena. Aquele homem que... Você acha que Mardoqueu não sabia que tinha uma forca preparada para ele? Aquilo era... Mardoqueu saiu da sua posição sabendo que tinha uma forca preparada para ele, irmão. Quando foi determinado os dias da matança, que todo judeu ia morrer, Mardoqueu saiu da sua posição? Não saiu. Por ao contrário, ele falou, se Ramã quer mostrar quem ele é, agora que eu vou mostrar mesmo quem eu sou. Agora é jejum e oração. É humilhação. Ele foi jejuar, foi orar. Ele falou, Ramã acha que é o quê? Eu também sou guerreiro de Cristo. Vamos guerrear, igreja. Igreja, vamos guerrear, igreja. Nós estamos alistados no exército de Deus. Nós não estamos alistados na colônia de férias. Nós estamos alistados no exército de Deus. Vamos guerrear, igreja. Me dá mais 5 minutos, igreja. A gente conclui. Agora imagine, igreja. Ramã anunciou
para todo o povo de Suzã ali que queria destruir os judeus, inclusive Mardoqueu. Agora Ramã sai do palácio andando, um príncipe do rei, um ministro do rei ali, andando de a pé, puxando um cavalo, em cima do cavalo Mardoqueu, com os trajes do rei, em cima do cavalo que o rei andava. E ele não podia andar quietinho, ele não podia fingir que não era ele. Ele tinha que falar assim bem forte: assim se fará o rei a todo homem a qual ele a honra se agrada. E não era nem só não, ele passava na rua, Santa Paula e gritava: assim se fará o rei, assim como honrar que nem Mardoqueu, a todo homem a qual a honra a Deus se agrada. Aí passava lá na Bíblia, então seja, assim se dará ao rei, a todo homem de honra, a qual o rei se agrada a honra. Aí ele entrou a cidade toda, sendo humilhado, e Deus honrando Mardoqueu, porque ele se posicionou diante de uma luta, ele não se curvou. É a vida dele que estava em risco. Ele falou: o que importa? Se eu morrer aqui, eu vou viver com Cristo, é mais lucro. Se eu morrer aqui, vai ficar registrado no livro de Deus. Mardoqueu não se curvou a Ramã. Deus poderoso, aleluia. E a nossa luta é espiritual. O inimigo tem investido 24 horas contra as nossas vidas para fazer a gente se prostrar ou sair da nossa posição. Precisamos continuar convictos. Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor segura em suas mãos. Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor fala: calma, filho, eu estou contigo. Senhor, eu não estou conseguindo. O Senhor fala: aguenta mais um pouquinho, eu já estou indo. Filho, permaneça. Mas eu quero chamar duas atenções essa noite, para que você venha. Algo que aconteceu na vida de Mardoqueu que não fez ele perder o foco. A forca estava preparada. Ele não perdeu o foco. Ele não saiu diante daquela luta. Às vezes nós resistimos na luta, mas às vezes o inimigo prepara uma armadilha em nossas vidas que vem assim suando como se fosse bênção. Apesar de Mardoqueu estar sendo honrado naquela cidade, ele estava em cima de um cavalo que não era dele, ele estava usando uma roupa que não era dele. Logo depois ele voltou e teve que devolver tudo aquilo. E a palavra fala que Mardoqueu, logo após ser honrado diante da cidade, voltou para a porta do rei. Ele não se deslumbrou com aquilo. Aquilo também não tirou dele da posição. E às vezes, quando eu falo que falta coisa em nossas vidas e você está voltando, pedindo bênção para Deus: Senhor, me socorre, abre a porta de emprego, Senhor, me socorre, cura dessa enfermidade, Senhor, restaura o casamento, Senhor, levanta o meu filho, traz ele, Senhor, do mundo, livra ele, Senhor, do vício das drogas, e você está guerreando, está lutando, e você permanece no seu lugar. Mas também devemos vigiar quando o Senhor entrega a bênção, quando estamos bem empregados, quando estamos comendo do bom e do melhor, quando a nossa família está em pé na presença do Senhor, quando nossos filhos estão na presença do Senhor, quando não nos falta nada. Aí precisamos continuar na nossa posição, continuar buscando a misericórdia de Deus, continuar buscando o favor de Deus, continuar fiel a Deus, porque o Senhor é poderoso, irmão, porque o Senhor é Pai, é Ele que faz tudo, é Ele que é o provedor das nossas vidas, é Ele que nos entrega a bênção, é Ele que nos livra dos laços do diabo, é o Senhor que te sustenta de pé. Então não importa qual estágio você esteja vivendo na sua vida hoje, eu não sei qual momento você está na sua vida hoje, mas a palavra de Deus fala
permaneça na sua posição. Glória a Deus. Coloca Esther capítulo 10, o versículo 2, por favor, pra gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Contra os demais atos de seu poder, do seu valor e a declaração da grandeza com que ele o exaltou, Mardoqueu porventura não está no livro das crônicas dos reis. Era até para pular isso aqui para os irmãos. Vamos no 3 Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei. Olha aqui. Aquela forca que estava preparada para Mardoqueu, sabe quem foi enforcado nela? Ramã. Depois que o plano de Ramã para exterminar o povo judeu foi descoberto, o povo judeu orou, jejuou, consagrou, aí o rei falou: não, você está perseguindo um povo escolhido, você que vai morrer naquela forca. Aí, na ausência daquele segundo substituto do rei, quem foi o segundo abaixo do rei? O versículo 3 fala: o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Grande era para os judeus e agradável para a multidão de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Aleluia! Esse era Mardoqueu. Ele foi grande diante dos seus irmãos. Aí os irmãos vão lá: e Mardoqueu, o problema que você me arrumou? Logo depois o povo fala: esse é o Mardoqueu. Ele não saiu da sua posição. Por mais que parecia que estava reservado a morte, perseguição, você viu qual foi o fim de Mardoqueu? Ele foi honrado. Ele foi abaixo. Quem mandava mais que ele? Só o rei. Só o rei mandava mais que ele. E ele procurava fazer o quê? Ele procurava o bem de todos. E você? Eu também procuro o bem de todos. Você está orando por quê? Eu estou orando para que haja paz. Eu estou orando para que haja paz em Israel. Eu estou orando para que haja paz no oratório. Eu estou orando para que haja paz no meio dos crentes. Se você acha que não é problema seu, é problema seu sim. O que está acontecendo aí fora é problema seu. Deus poderoso. Se Mardoqueu fosse morto ali, todo o povo judeu ia morrer. Deus poderoso, Senhor. A gente vê as coisas acontecendo. O jovem morrendo drogado. O Senhor entrega aos vícios a bebida alcoólica, a prostituição reinando dentro dos lares, a infidelidade, tantas outras coisas ruins qual o inimigo tem semeado, e só porque não é debaixo do seu teto não é problema seu. E pode ser alguma. Eles são filhos de Deus. O Senhor Jesus também morreu por eles. Eles precisam ser alcançados pela palavra de Deus. E o Senhor colocou eu e você para interceder, para orar, para jejuar, para levar a palavra de Deus a todos, irmãos. Vamos permanecer na nossa posição. Não saia do seu lugar, irmão. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém?